Então, eu tô com a minha ansiedade a níveis exorbitantes, o meu descontentamento anda transbordando e sempre que eu chego a esses níveis assim de inquietação, eu gosto de transformar esse meu desconforto, esse meu descontentamento em algo positivo, de preferência, algo lúdico. Eu gosto de colocar algum projeto em prática, porque eu acho que é a melhor maneira de eu conseguir, sair dessa situação de desconforto e me encontrar novamente. E eu acho que uma das poucas coisas que eu aprendi a fazer com certa perícia nessa minha vida é me comunicar. Além de ser um autor de literatura fantástica, eu gosto de me comunicar com os outros, eu gosto de contar histórias, eu gosto de desenvolver conceitos. Eu acho, é uma das poucas coisas assim, que me estimulam e que eu acho que eu consigo fazer, de certa forma, com um bom desempenho, digamos assim. Só que nessa questão de criar conteúdo, de fazer um programa, tipo esse que eu tô tentando dar início aqui, um programa de podcast, eu tenho um problema que é, eu tenho um déficit de atenção, então para mim é muito difícil me focar em certos projetos por muito tempo. Eu posso perder o interesse nas coisas e tal. E tem outro problema, porque eu nunca consegui muito assim surfar no hype das coisas, sabe? Pra mim não é muito fácil eu ficar envolvido com outras coisas só porque tem muita gente interessada naquilo, só porque tem muita gente comentando sobre algum assunto, só porque tem muita gente envolvida com alguma coisa. Eu não consigo simplesmente me sentir atraído por aquilo lá por causa disso, sabe? Isso me leva, por exemplo, ao conceito de autenticidade. É uma palavra que eu gosto, eu acho interessante pensar a respeito sobre o próprio conceito de ser autêntico, mas de vez em quando é meio conflituoso também dentro de mim entender esse lance de autenticidade, porque alguma coisa sobre nós é realmente autêntico? Tipo, a gente não é apenas uma construção de tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já passou? Existe realmente algo dentro de nós que é alguma essência nossa? Dá pra falar que isso é algo que representa a gente, que é nosso naturalmente? É meio difícil, fazer essa afirmação. Até porque daí leva aquela pergunta. Tem um conselho que a gente escuta bastante, assim, não só na ficção, mas também na vida real, que é aquela história de seja você mesmo. Mas o que é ser a gente mesmo? E se tu tentar ser tu mesmo, tu não vai estar ignorando um monte de outras coisas que são importantes para conviver em sociedade. Por exemplo, o que os outros acham, o que os outros pensam, como os outros se sentem. Então eu acho meio complicado. Para tentar passar por um exemplo mais tangível e sair dessa subjetividade, vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, assim, eu sempre tento não me envolver com obras de ficção, por exemplo, assim, uma série ou com filmes que estão muito no hype, porque daí eu sei que eu vou estar sendo contaminado pela opinião alheia, sabe? Eu sei que quando tem muita gente envolvida com algo, ou elas estão morrendo de amor, ou estão morrendo de desdém por alguma coisa, eu sei que essas opiniões vão estar me afetando de alguma maneira, sabe? Isso daí é inevitável. Quando tu vê que tem muita gente envolvida com alguma coisa, naturalmente, ou teu cérebro vai te fazer querer se adequar àquele grupo para te poder dizer que tu também gosta, tu também faz parte, ou ele também pode querer fazer com que tu faça o oposto, só para tu nadar contra a maré. Então eu sempre tive o costume de tentar assistir as coisas e tal depois que já passou a febre, depois que já passou o hype, depois que uma série já chegou ao final dela, por exemplo, porque daí eu acho que eu vou poder ter uma opinião um pouco mais baseada em mim, nos meus valores, nos meus conceitos, e menos afetada pela percepção dos outros, sabe? E daí, saindo de algo trivial como séries e como filmes, a gente pode aplicar isso até mesmo para coisas mais sérias, Eu sempre tento deixar com que as coisas passam por um processo de maturamento dentro de mim, sabe? Eu tento não reagir a nenhuma notícia na hora. Eu tento dar um tempo de deixar... Deixa a animosidade passar, deixa as pessoas falarem o que elas querem falar, deixa eu ver como é que outras pessoas se sentem sobre aquilo,
e depois que os ânimos se acalmarem, eu posso tentar ser um pouco mais autêntico, né? Aí eu volto para aquela palavra, sobre como eu me sinto com relação àquilo lá. Mas, né, isso daí são só estratégias que eu tento empregar para ser um pouco mais ter um pouco mais de autenticidade nas minhas reações, nas minhas opiniões, mas eu sei que eu posso estar só me iludindo, né? Mas enfim, eu já tô me estendendo aqui, mas isso pra mim é inevitável, né? Acho que foi aquele personagem do Choque de Cultura que foi responsável por popularizar o termo palestrinha na internet hoje em dia. E também tem a questão de textões, por exemplo. E quem me conhece, quem é meu amigo nas redes sociais, tipo, por exemplo, assim, no Facebook, ou quem conversa comigo e tal, em chats, por exemplo, ou pessoalmente mesmo, ele vai saber que na internet eu gosto de fazer textões. Quando eu vou conversar com alguém, eu mando várias mensagens, também enxurrada de mensagens. E pessoalmente, eu sempre tento elaborar o máximo possível, tento contextualizar bastante as coisas, sabe? Eu tento mostrar vários pontos quando eu vou dar as minhas opiniões, assim, tal, bem palestrinha mesmo, mas isso daí eu sou assim desde sempre, desde que eu me conheço por gente, sabe? É algo que eu sei que realmente vem de dentro de mim, é natural, inclusive eu sou assim até sozinho, até na minha vida privada, eu sempre tive esse costume de falar sozinho. Por exemplo, nesse momento eu tô caminhando e falando sozinho, mas claro que eu tô gravando, tô fazendo um podcast, tô fazendo um programa, mas se eu não tivesse me gravando, provavelmente eu estaria fazendo o mesmo. Eu sempre tive esse costume de... Eu acho que eu penso melhor, eu reflito melhor sobre as coisas se eu estiver falando em voz alta e se eu estiver em movimento, sabe? Se eu estiver caminhando de um lado pro outro. É bem estranho, eu sei, mas pra mim sempre foi assim, sabe? Sempre que eu preciso discutir comigo mesmo sobre algum assunto, seja ele algo particular, algo pessoal, ou até mesmo algo mais amplo, algum conceito mais amplo que afete a vida de todos nós, de alguma maneira, eu sempre tive essa coisa de falar comigo mesmo, sabe? De escutar a minha voz enquanto eu fazia esse processo de refletir, de fazer um brainstorm, sabe? Uma tempestade de ideias, pensar em coisas diferentes e debater praticamente comigo mesmo, mostrar pontos diferentes, deixar as ideias passar por ir de um lado para o outro. Eu sempre fiz isso, então eu sou um palestrinho genuíno, sem ser para os outros, sem ser para agradar os outros ou para intimidar os outros. É quem eu sou, sabe? Naturalmente. Então, acho que se eu tenho essa capacidade de elaborar tanto, e desenvolver tanto e contextualizar tanto, eu acho que eu posso ser capaz de utilizar isso num programa e tal. Mas o problema é sobre o que eu vou falar, né? Se eu não gosto de surfar no hype, se eu não gosto de, quem sabe, me ater durante muito tempo ao mesmo tema. Realmente eu acho que isso pode ser meio que um desafio. Mas tem uma frase que eu já vi uma vez que ela diz o seguinte: nós precisamos soltar as ideias para recebermos outras. E essa frase ficou comigo. Então eu acho que é isso que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu tô colocando um projeto em prática, um projeto de podcast, e eu preciso de um ponto de partida, eu preciso saber sobre o que eu vou estar falando, que tipo de conteúdo eu quero estar gerando para os outros. E quem sabe fazendo isso, soltando a ideia que eu tive, eu posso receber outras no futuro, né? E eu também gosto, quando eu tô trabalhando, escrevendo os meus livros, eu gosto de trabalhar com um conceito que é de... Em inglês o termo seria o raio na garrafa, que é basicamente quando tem alguma ideia que ressoa dentro de ti, alguma coisa que passa na tua cabeça, tem algum flash, e tu vê alguma luz ali, tu acha que tu conseguiu pegar um raio dentro de uma garrafa, tu tem que correr com ele, sabe? Tu tem que aproveitar aquilo lá. E quando eu tava fazendo um processo de, sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou fazer, um podcast, um dos primeiros assuntos que veio na minha cabeça, um ponto de partida que eu tive assim, dentro de mim, é o lance da criptozoologia. Mas daí eu vou deixar para desenvolver mais sobre o que é criptozoologia e o que eu posso fazer com esse tema no meu próximo programa, que daí vai ser na quarta-feira. Quem for me ouvir já sabe, então, que na quarta-feira eu vou estar falando sobre isso, eu vou estar desenvolvendo um pouco mais sobre essa palavra, sobre esse conceito, para quem não conhece. Já fica então um spoiler, né, de que vai vir mais adiante. Mas enfim, eu já me enrolei, já me estendi. Esse aqui é só um programa piloto para vocês saberem as minhas intenções, né,
tô externalizando os meus objetivos, que basicamente quer dizer que eu tô puto, tô descontente e eu quero criar algo com esse meu descontentamento, né? Que em parte faz sentido porque eu acho que ninguém nunca fez nada de valor nessa vida quando não tá se sentindo desconfortável. Eu acho que é só quando a gente tá assim, a gente não tá sentindo satisfação nenhuma, que a gente pode sair da famosa zona de conforto, né? Que a gente daí, nada tá nos dando um sentimento bom, então a gente precisa buscar esse sentimento bom em outro lugar, e é isso que eu vim fazer aqui. Então, para quem me ouviu balbuciando durante sei lá quanto tempo eu tô aqui falando e não quiser absorver nada do que eu falei antes, eu vou deixar agora para vocês aqui então uma última frase que é a única coisa que vocês têm que absorver desse áudio aqui, então, desse programa. Se vocês não querem se lembrar de nada do que eu falei antes disso, guardem apenas essa frase aqui com vocês. Nunca, de maneira nenhuma, deixe com que as outras pessoas acreditem que elas já sabem tudo a teu respeito.